Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 12 de setembro de 2016, segunda-feira, começando então mais uma semana. Vamos às movimentações do mercado. Hoje uma alta no índice Bovespa de 1,01%. Olhando esse gráfico, a gente vê uma barra de alta em cima de uma zona de suporte. Em contrapartida, na sexta-feira, a gente teve uma barra muito forte de queda. Tá? Então, como eu disse no farol de sexta-feira, que eu até me alonguei demais, tá? O cenário no índice realmente não está fácil, não está nada fácil. Tá? A gente opera aí há quase 2 meses sem muito sair do lugar. Né? Mercado com movimentações curtas, erráticas, enfim. Vamos recapitular o que eu disse na sexta-feira em relação ao mercado e vamos entender o que a barra de hoje pode nos dizer. Em resumo, né, a barra de sexta-feira, do ponto de vista gráfico, veio como uma surpresa. Né? O mercado está dentro de uma tendência de alta e parecia que havia se definido para cima no candle da outra sexta-feira ainda, fazendo aqui um zigue-zaguezinho ascendente, um pivô de alta em cima de uma zona onde tem vários suportes, tá? O topo lá de 2015, que foi rompido, serviu de suporte, a LTB primária, que foi rompida, serviu de suporte, a gente teve um zigue-zague ascendente, o mercado acabou indicando para nós que a média de 21 períodos então estava funcionando como suporte. Né? Então, uma barra como essa veio, de certa forma, com uma surpresa. Essa barra, ela não aconteceu só aqui no Brasil, né? Foi um movimento que a gente pode ver lá nos Estados Unidos também, né? E até com mais intensidade e mais significado de dinheiro nos Estados Unidos. Bom, essa barra forte de queda que veio acompanhada com alto volume, ela é uma barra que eu classificaria como uma barra de ignição. Uma barra de ignição é uma barra mais ampla que as demais, é maior, ela é mais corpo, tem pouca sombra ou ausência de sombras, tem bastante volume e ela dá a ideia de início de um movimento. Né? O mercado não estava dentro de um movimento de queda. A barra preta da sexta-feira dá a ideia de um início de um movimento de queda. Tá? Bom, é contra a tendência. Né? É contra a tendência, o preço se aproximou aqui de uma zona onde tem muitos suportes, né? E o mercado ficou muito sobrevendido do ponto de vista intradiário. Né? Então, um repique no pregão de hoje não é de nos espantar, inclusive até imaginável que isso viesse a acontecer. Bom, a grande questão é que o mercado fez essa barra preta e geralmente uma barra dessas, uma barra de ignição, ela tem consequências. E essa consequência é uma movimentação na direção dessa barra. Tá? E no ponto em que nós estamos no nosso mercado, no momento do ano também, pode levar a um movimento corretivo um pouco mais longo. Tá? E o mercado americano, lá fora, o sinal foi bem significativo. Tá? Vamos olhar lá fora. O índice Dow Jones, com a barra da sexta-feira, fez um baita pivô de baixa com bastante volume, né? Vindo para baixo do topo histórico. Havia rompido, segurado, rompeu para baixo. A gente tem, claro, esses topos mais recentes aqui de junho de novo e abril, que oferecem uma linha de referência, que o mercado acabou reagindo em cima. Tá? Mas houve um zigue-zague descendente daqui para frente, a tendência de baixa no mercado americano. Tá? E a gente teve um forte estreitamento de bandas que indica movimento forte à frente. A gente teve já um movimento forte, mas usualmente é mais amplo do que isso. Tá? Então eu esperaria por mais movimento. Como o mercado rompeu para baixo, se espera que seja um movimento de queda. A não ser que o mercado faça um movimento muito surpreendente e consiga marcar isso aqui como um rompimento falso e talvez venha a romper isso aqui para cima. Mas de qualquer forma a gente vai ter amplas movimentações. Né? Se o mercado acabar indo para cima aqui, vai complicar o cenário. Mas a gente está tendo movimentações fortes, né? Como as bandas sugeriam. Tá? Mas assim,
esse rompimento aqui indica, na minha leitura, boas possibilidades do mercado seguir em queda, buscar talvez a média móvel de 200, talvez até fazer um movimento até o fundo de junho. Tá? É claro que, como o mercado no semanal está em tendência de alta, e a gente tem zonas de suporte aqui, não é o cenário mais fácil do mundo. A gente tem que romper essas estruturas aqui. O mercado está reagindo à média de 20 período semanal, ao topo anterior. Tá? Mas a gente está só no início da semana. Tá? E a barra de rompimento realmente foi forte. Então eu esperaria por queda. Esperava uma correção no mercado americano, principalmente no nosso mercado. Ela aconteceu, a gente vê aí no índice Dow Jones uma alta de 1,32%. Eu só não esperava que ela fosse tão intensa. Tá? Então ela realmente nos deixa com o pé atrás. Será que o mercado vai marcar um rompimento falso aí e fazer um movimento de alta? É possível. Mas ainda acho que as probabilidades favorecem o movimento de queda. Tá? Esse movimento de alta aqui está testando o patamar rompido. Tá? O volume foi ligeiramente menor. Se o volume fosse mais baixo, claramente mais baixo, tá? O cenário ficava mais tranquilo para queda. Mas realmente aqui o negócio ficou um pouco delicado. No intraday, tá? A gente percebe o índice Dow Jones batendo nesse fundo, tá? E na retração de 0,68. Fez um bom repique. Tá? Como a gente falou, tá? Depois de uma queda como essa, uma abertura em gap de baixa, provavelmente serviria para fechar esse gap e a gente ter um movimento de repique. Foi um baita movimento de repique. Seria importante o mercado não romper a máxima da sexta-feira. Se romper a máxima da sexta-feira, a gente ainda vai estar abaixo dessa zona aqui, tá? Mas o cenário começa a ficar bem delicado. Enfim, eu ficaria atento, né, a sinais intradiários significativos de venda no pregão de terça-feira. O pregão de terça-feira vai ser bem importante aqui no Brasil e lá fora. Tá? E eu ficaria mais tranquilo para carregar posições vendidas do que compradas. Posso estar errado, mas essa é a minha visão. O S&P 500 futuro fez uma barra bastante forte, tá? Que também veio buscar uma zona de suporte. Um repique era esperado, foi mais intenso do que eu imaginava, mas ainda temos uma tendência de baixa, isso pode ser só o pullback. O volume foi menor. Tá? E a gente ainda tem esses fundos aqui com uma estrutura bem importante de resistência. Tá? No intradiário, a gente teve uma congestão num fundo sendo rompida para cima, um padrão de diamante, indicando realmente um repique, a gente imaginava por isso. Tinha dois alvos, essa região aqui e essa região aqui. O mercado já alcançou o alvo que eu imaginava para o repique. Então, para eu ficar tranquilo num cenário baixista, que vai ter impacto no nosso mercado, sem sombra de dúvida, seria importante ver o mercado americano voltar a cair já a partir de amanhã. Tá? Se ele continuar em alta, o cenário fica complicado, e o que a gente poderia daí esperar do ponto de vista de definição de mercado seria então o rompimento do topo histórico. Tá? Que no S&P 500 futuro estaria mais próximo do que no gráfico do índice Dow Jones. Tá? Enfim, amanhã então vai ser um dia bem importante no mercado americano, e isso vai ter consequências no nosso mercado. O nosso mercado, a gente tem um candle altista, tá? O volume é menor também, a gente está na zona de suporte, sim, o viés ainda é de alta, em termos de tendência ainda é alta, a gente ainda está numa tendência de alta. O mercado está em cima do muro. Tá? Ainda acho que esta barra aqui deve levar o mercado para baixo. Tá? Uma barra dessas dificilmente não traz consequências para o mercado. E se for o caso, e se de fato o mercado vier para baixo, tá? Entendam que esse rompimento é bem importante. Tá? É bem importante e provavelmente levaria a um movimento de queda em busca aqui da faixa dos 54.500, 55.000 pontos. Tá? Ainda sem pivô de baixo. Tá? Ainda sem pivô de baixo. Tá? Vamos avaliar como é que vai ser nesses próximos pregões. Tá? Se o mercado hesitar no movimento de alta, mesmo que suba um pouco mais, eu ainda não descartaria esse cenário mais baixista. Mas realmente está bem difícil. Tá? Eu esperava um repique mais fraco hoje. Vamos olhar o mini índice.
Então a gente teve uma barra muito forte na sexta-feira, tá? E o fechamento se deu em cima dessa zona de suporte. A abertura foi em gap de baixo, tá? Depois de todo esse movimento de queda da sexta. E o que eu havia mencionado para vocês é que se o mercado abrisse em gap de baixa, era um cenário delicado, a gente ficaria muito exposto a um movimento de repique. Eu mostrei um exemplo no dólar, né? E foi exatamente o que a gente teve. O mercado abriu lá embaixo, rapidamente fechou o gap, ficou testando a linha d'água, até que fez aí um primeiro movimento exótico, gerou compra até por um primeiro movimento exótico. O mercado vinha fluindo, a minha expectativa era de teste da zona dos 59 mil pontos, e se o mercado, que reparem, né, a retração de FIBO, 59 mil pontos é estopim. Acima desse patamar, a próxima zona seria a retração de 0,68, as proximidades da média móvel de 200, ali próximo de 60 mil pontos, e essa zona aqui que é uma referência, tá? O mercado vinha fazendo esse movimento, aqui acabou encerrando posições, né, para daí voltar a subir e chegar nessa região. Tá? O mercado fechou mais ou menos em cima desse ponto. Tá? A gente tem uma consolidação. Se o mercado ainda subia no pregão da terça-feira, tá, imagino que a gente deve alcançar algo entre 59.800 e 60 mil pontos. Então, essa é uma região importante alvo. Aqui era um ponto significativo para ter uma possível reversão. O mercado não fez essa reversão. O próximo ponto significativo, então, é esta região aqui. Acima dessa região aqui, tá, eu já começo a entender que o mercado repicou demais para fazer um movimento de queda. Enfim, saberemos amanhã. Em relação ao dólar, comentei com vocês que o dólar está estressando a LTB deste canal de baixo, tá? E a minha impressão é que o dólar vai tentar o rompimento deste canal, e se fizer o rompimento desse canal, a gente vai ter um pivô de alta bem importante aqui, com um alvo provável por volta dos 3.605, tá? Hoje o dólar abriu em gap de alta em cima dessa zona de resistência e acabou cedendo, fechou um candle amplo, né? Bom volume, mas dentro de uma total e completa bagunça. Aqui eu não vejo absolutamente nada a ser feito. O dólar para venda fica complicado porque a média de 20 períodos já está subindo, né? Então vendas, o bom mesmo seria a gente ter o rompimento dessa congestão, isso está muito longe de acontecer, e o mais próximo de acontecer é o rompimento dessa resistência aqui, o que configuraria um pivô de alta. O mercado chegou a beliscar logo na abertura, mas não sustentou. Tá, então a gente pode até ajustar a resistência para cá, a gente aguarda um rompimento. Eu acho bom que o dólar tenha batido na resistência e tenha segurado, porque marca mais uma vez, um tempo mais próximo do momento presente, né, essa zona como resistência, o que torna um eventual rompimento, né, mais significativo. O mercado está reavivando essa zona de resistência, mostrando para nós que ele ainda se importa com ela. Se vier a acontecer o rompimento, vai nos interessar, vai me interessar bastante. No intradiário, então o mercado abriu acima, né, dessa faixa de resistência, não sustentou, acabou cedendo, fechando o gap, rompendo a linha d'água no finalzinho do pregão e ficou a meio caminho entre a retração de 0,382 e essa zona que oferece o suporte mais forte no intraday, que é a zona próxima aqui a 3.240. Então, se o dólar for abrir em queda na terça-feira ou desenvolver qualquer movimento baixista, essa região aqui é uma zona de alvo importante. Se o dólar for abaixo disso, eu já acho que a correção foi um pouquinho longe demais, e isso pode levar o dólar então a continuar, né, longe demais para um cenário altista, né? E daí o dólar teria como alvo, novamente, um alvo possível, o fundo aqui do dia 8. Tá? Então, é isso. Essa foi a movimentação do dólar. O juro
Day 1 F19 fez essa barra forte na sexta-feira, veio testar esses fundos e hoje indica que sentiu. Não vejo nada a ser feito aí. Eu havia mencionado do contrato Day 1 F25, o sinal aqui foi bem significativo, um gap de fuga. Ele teria sido acionado, mas o candle de hoje realmente foi um candle bem feio com volume maior. Então mostra que o cenário realmente tá bem errático, mas já se vislumbra aqui uma tendênciazinha de alta nesse contrato mais longo. Muito bem, então não tem muito o que dizer sobre hoje. Eu não descartava esse movimento de repique. O movimento de repique aconteceu, só que ele foi bem mais intenso lá fora do que eu imaginava. Então deixa o cenário bem em cima do muro. Vai ser importante ver a reação amanhã. E provavelmente então o farol de terça-feira teremos mais o que dizer. Eu fico por aqui, pessoal. Um bom descanso e até amanhã.